Já de volta e agora vamos falar de aparelho ortodôntico. Pois é, esse aparelho que é utilizado, para corrigir aí os nossos dentes tortos, desalinhados, corrigir também a mordida cruzada, prevenir a oclusão dentária, que é quando os nossos dentes superiores e os inferiores, se tocam ao fechar a boca. São vários os motivos, que levam aí a nós todos termos que usar aparelhos. E até o final dos anos 70, o aparelho dentário era muito desconfortável, E a estética não ajudava nem um pouco, viu? Agora, com o passar dos anos, as pesquisas foram evoluindo e hoje existe uma grande variedade de modelos com diversas funcionalidades, gente, que permitem ao paciente, então, escolher o formato que mais se adequa ao estilo de vida e também de bolso, é claro, Então, para conhecermos mais sobre estas opções de aparelhos ortodônticos, que estão disponíveis no mercado, cores, modelos, nós vamos conversar agora com a Ludmila Absaber Toledo, ela que é dentista. Ludmila, bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Então, aparelho ortodôntico, antes as pessoas tinham até dificuldade, de falar. Quer dizer, muita gente ainda tem hoje, mas esteticamente, há uns anos, era muito pior que hoje. A evolução foi grande, A evolução foi muito grande em vários sentidos, De estética, também de possibilidades de correções, Vários dispositivos foram introduzidos na ortodontia que não existiam antes, Em termos de valores também, apesar de existirem hoje os aparelhos estéticos que são um pouco mais caros, antigamente o aparelho metálico convencional era muito caro, Na minha época, que nem tanto tempo assim, quando eu usei na adolescência, era um salário mínimo. Era caro mesmo. E não tinha tantas opções também. Exatamente. Então, poucas pessoas tinham acesso ao aparelho ortodôntico. Hoje, esse acesso aumentou mais, as pessoas têm mais disponibilidade para poder colocar o aparelho e mais opções também, como você falou. Nós citamos algumas questões, em alguns momentos, que são indicado ali o uso do aparelho, Quais são os principais fatores, assim, de uma forma em geral, que a pessoa realmente tem que usar um aparelho ortodôntico? Sim, assim, antigamente, o paciente próprio para colocar aparelho era aquele jovem, Aquele adolescente que estava com o dente todo encavalado, desalinhado, tinha mais dente na boca do que cabia, Era o que mais se via. Hoje, com o advento do implante, isso mudou muito. Então, hoje não tem idade para se colocar o aparelho ortodôntico, porque esses pacientes mais velhos estão buscando tratamentos com implante para restabelecer os dentes na boca, só que eles chegam com a boca toda já mudada, Os dentes já mudaram de posição pela ausências dentárias. Então, esses pacientes, sim, também precisam colocar o aparelho. Então, o aparelho ele é feito não só para corrigir aquele alinhamento, colocar os dentes tortos alinhados. Ele também é feito para poder melhorar essa oclusão que você bem falou no início, que é o contato dos superiores com inferiores de forma equilibrada. E também o aparelho ajuda um pouco naquelas questões de defeitos de maxila e mandíbula, de crescimentos faciais errados. Então, alguns pacientes precisam de uma cirurgia ortognática, que é chamada, onde se mexe na maxila ou mandíbula, mas esses pacientes sempre passam pela ortodontia também, juntamente com a cirurgia. Agora, hoje, como a gente já disse, são diversos os modelos, os tipos aí no mercado, Sim. Quais são os mais usados, doutora? A gente tem o metálico convencional, que ainda é muito usado, por uma questão financeira, Que é a escolha dele pelo paciente é mais por uma questão financeira. Nós temos até imagens para mostrar para quem está em casa, metálico. Isso. Apesar de que é um aparelho muito bom, Ele é um aparelho que não descola, é fácil de manusear. Então, assim, é um aparelho que os ortodontistas gostam muito, porque ele não atrasa muito o tratamento por essa facilidade dele não ficar descolando, não ficar atrasando o tratamento, Temos também um aparelho estético, que também é com brackets, só que os brackets são estéticos. Tem um aparelho que a gente gosta muito, que é o Safira. Ele é esse modelo. Esse daí,
Esse é o safira. Esse é o safira. Tem um que é de porcelana, que Qual é que mais a diferença? branco. Ah, o porcelana é mais branco. Mais branco. Esse é mais vidro. O safira é melhor que o porcelana nesse sentido. Ele é similar ao metálico no sentido de estabilidade. Ele não solta muito, não fica quebrando os brackets. A manutenção é mais fácil. É mais fácil. Então, ele não atrasa muito o tratamento. Quanto mais ficar soltando o bracket e quebrando, mais atrasa o tratamento do paciente, né? Então, o de porcelana, ele é ruim nesse sentido. Ele é estético, mas ele atrasa um pouquinho o tratamento dos pacientes. Tem esse fio já, aí tá na cor metálica, mas já tem esse fio também claro, não tem? Branco? O fio branco, ele não é uma boa opção, tá? Apesar das pessoas acharem que sim, mas aquele branco, ele sai. Vai Ele descascando. Vai descascando. Então, ele não é muito legal para uso. Assim, em fins estéticos, eu acho que não vale muito a pena, tá? Esse safira, ele é bem discreto. Tem pessoas que colocam e nem veem que tá usando Que tá aparelho. usando, né? É. Agora, e esses aparelhos na parte Lingual. interna? Lingual esse aí, né? Então, isso aí não entrou na moda, mas não foi para frente, tá? Porque machuca muito. É o que eu imagino, deve Machuca machucar muito a muito o língua. paciente, muito difícil de higienizar. A mecânica dele também é muito complicada. Então, não foi algo que ficou, não, sabe? Veio, mas não pegou muito, não. Tá. E também tudo que o outro modelo de aparelho tradicional faz, esse aí corrigia da mesma forma. Sim, ou não, só ou ele que é mais específico. difícil. Tá. Não, é mais difícil a mecânica. Trabalhar com ele é mais difícil. E esse outro modelo aí, doutora? Então, aí a gente até falou um pouquinho sobre a cirurgia ortognática e foi bom mostrar esse aparelho porque ele é um aparelho ortopédico que a gente chama, né? Tem alguns aparelhos que são usados em determinadas idades. Para poder mexer na parte óssea do paciente. Então, esse aparelho específico, ele é o disjuntor palatino, que a gente chama, onde a gente abre o céu da boca. Até uma certa idade, antes de você completar o crescimento facial, você tem uma fenda no palato, no céu da boca, ósseo. Então, você é capaz de expandir ele com aparelho, se for necessário. Se você completar o crescimento ósseo e não fizer isso no tempo hábil, depois a única opção seria a cirúrgica, né? Então, é muito importante avaliar quando criança com um ortodontista para ver qual o melhor momento, se esse paciente precisa de um aparelho ortopédico para mexer no crescimento facial dele ou não. Até que idade dá para usar esse aparelho? Depende, porque, por exemplo, as meninas hoje estão menstruando muito nova, né? E quando ela menstrua, o crescimento facial, o crescimento ósseo, ele dá uma paralisada. Então, não existe uma idade certinha, tudo depende de cada caso. Então, é importante levar desde cedo, quando começa a trocar a dentição, já levar num ortodontista para ele ir acompanhando. Tem um acompanhamento bem de perto para definir se vai ser preciso ou não e o momento exato de utilizar esse aparelho, né? Exatamente. Bom, temos esse aí é um outro modelo, é isso? Também é a mesma coisa, a mesma função. É para abrir, só que esse aí é móvel. A gente não costuma usar muito, porque como ele é um aparelho normalmente usado em criança, as crianças com móvel é mais difícil, né? Então, a gente fixa ele e a mãe vai usando a chavinha e vai abrindo o aparelho por dentro. E nós já temos os alinhadores, né? Isso. Aí nós temos o Invisalign, né? Que é o original mesmo, ele é feito nos Estados Unidos. É um aparelho muito interessante. É um aparelho digital que a gente fala, né? A gente faz o planejamento dele todo digital no computador. Então, vem para você todo o planejamento, exatamente o que vai acontecer durante todo o tratamento. E o ortodontista vai acompanhando, vai olhando se o que está acontecendo na boca é o mesmo que foi planejado, se está andando conforme a música. É um tratamento mais rápido? Não, Depende. Depende. Não é nem a questão da rapidez. Eu acho que a maior vantagem dele é o conforto. Porque não tem bracket, não machuca a boca, é fácil de limpar, porque você tira para limpar, ou seja, não dificulta a higienização do paciente. Você tira para comer e para higienizar, para limpar. Agora, esses alinhadores são mais caros também, né? Um tratamento são mais caros. Hoje existem alguns nacionais,
mas a diferença de preço é muito pequena. Então, assim, em termos de benefício, o que o Invisalign propõe, Ele é melhor. ele oferece, é melhor. Eu já ouvi muito falar isso mesmo, a diferença do tratamento dos modelos nacionais que surgiram com o Invisalign. Então, o Invisalign ainda é campeão. Ainda é campeão, sim. E esse modelo aí, doutora? Isso aí são as máscaras, né, que se usa, são todos móveis, todos ortopédicos, são todos para crescimento facial. Então, vai conter o crescimento de mandíbula, para não deixar a mandíbula crescer mais do que a maxila. Então, tem casos, já viu o paciente classe 3, que a gente chama, que ele é assim, né? Ele é com o queixinho para frente. Então, isso é porque houve um crescimento facial maior da mandíbula do que da maxila. É possível, durante o crescimento facial, durante esse crescimento ósseo que eu falei, você conter esse crescimento e permitir o avanço da maxila, para não acontecer isso. Se acontecer e o paciente paralisar o crescimento ósseo e facial, só cirurgia. Só cirurgia mais Só tarde. cirurgia, Então, exatamente. por isso é que tem que ficar atento, é o que a gente disse, né? As visitas constantes aí a um dentista e esse acompanhamento bem de perto, né? É muito importante. Agora, doutora, há um limite de tempo para a pessoa usar aparelho? Eu já vi casos que a pessoa usa 4, 5 anos ou não? Não, não existe. Existe caso a caso, tudo é muito específico, né? Não existe uma fórmula de bolo. Cada paciente é único, cada paciente responde de uma forma. Tem casos que são muito complexos, tem casos que são mais fáceis, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu pai, ele usou aparelho durante 2, 3 anos, fez cirurgia ortognática e depois usou mais 1 ou 2 anos. Então, foi muito tempo de tratamento, com cirurgia. E ele chegou nesse ponto porque ele é de uma época que não tinha acesso igual a gente tem hoje, como a gente comentou, né? E ele começou a perder os dentes com 62 anos. Ele começou a quebrar peça, começou a perder dente e a mordida dele era tão errada, que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como reabilitar ele, sabe? Tudo que ele quebrava é porque a mordida proporcionou aquilo. Não estava certa. Exatamente. Então, eu falei, pai, se o dente não aguentou, implante muito menos, né? Então, a gente chegou num ponto, falou, ou é isso ou é nada, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer nesse caso. Exatamente. Agora, nosso tempo já está esgotado, mas uma última pergunta. E aquelas pessoas, doutora, que já usaram o aparelho 5, 6 anos, não sei, lá na época da infância, adolescência, depois adultas precisam usar novamente? As pessoas têm muitas dúvidas. Isso aí não pode comprometer a raiz do dente ou o próprio dente? Não, tudo deve ser avaliado, tá? Tem pacientes que têm gengiva muito fina, precisam trabalhar a gengiva antes, tá? Dar uma engordadinha nela, isso tem como a gente fazer. Casos que o osso é muito fino, tem tomografias que a gente pode acompanhar para poder ver até aonde pode ir, tá? Isso tudo pode ser acompanhado por um bom profissional. O profissional tendo atenção a esses detalhes, isso pode ficar tranquila que o paciente pode usar o aparelho de forma tranquila. O importante é uma boa avaliação mesmo, um bom acompanhamento, um bom conhecimento geral do profissional que está atendendo esse paciente. Ficar atento, então, e procurar sempre um especialista no assunto, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã e um ótimo dia. Obrigada a você. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite esse tempo para você participar aqui do nosso programa, para mandar uma mensagem. O número aparece aí na sua telinha. Eu volto já.